primeiro ler a ata, depois voltar dois requerimentos, tudo jogo rápido, e depois nós queremos fazer com os senhores. Queremos então desejar uma boa tarde a todos, aos funcionários da casa que nos auxilia, nos ajuda nesse trabalho da CPI, agradecer a presença das pessoas que foram convidadas a participar desta reunião, também aqueles que nos assistem através da TV Canal 16, TV Câmara, através da internet. Agradecer também a presença do vereador Adilson, do vereador Mariucci e do nosso relator Luiz Pereira, e lamentar a presença da nossa vereadora, a ausência da nossa vereadora Márcia Socreta, que teve um problema e nos comunicou que não estarão presentes. Então, vamos dar início à nossa reunião e já passando a palavra para o nosso relator para que ele possa fazer a leitura da ata da última reunião. Comissão Parlamentar de Inquérito da Sanepar, ata da 12ª reunião. Aos 20 dias do mês de março de 2014, reuniu-se no plenário Horácio Racanello Filho a Comissão Parlamentar de Inquérito da Sanepar, instituída pela Portaria 324 de 2013, a qual visa a análise da qualidade dos serviços de saneamento básico executados pela Companhia de Saneamento Básico do Paraná Sanepar, o encaminhamento do encerramento definitivo do contrato de concessão findo em 2010, a quantificação das ações de capital social da Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, a que tem direito o município de Maringá, e se o município de Maringá exerce adequadamente a fiscalização e regulação dos serviços de água e esgoto nos termos da legislação vigente. Às 14 horas, iniciou-se a reunião com a presença dos vereadores Chico Caiana, presidente, Luiz Pereira, relator, Adilson Sintra, Carlos Mariucci e Márcio Socreta, membros. Estiveram presentes também os assessores nomeados, Marta Cristina de Lima Melo e Jaqueline Tortola Ribeiro Siste. Iniciando os trabalhos, o presidente Chico Caiana solicitou ao relator Luiz Pereira para proceder à leitura do relatório de visita realizada à Estação de Tratamento de Água, Unidade de Tratamento da Vila Santo Antônio, no dia 10 de março de 2014. Retomando a palavra, o presidente Chico Caiana informou que foram convocados a comparecer diante dessa CPI o senhor Gilmar Cardoso, diretor de Regulação e Fiscalização do Instituto das Águas, e Everton Luiz da Costa Souza, diretor de Gestão de Bacias Hidrográficas do Instituto das Águas. Todavia, por serem ambos residentes em Curitiba e não ter sido realizada a sua intimação com a antecedência necessária, a fim de que se possibilitasse seu comparecimento, os representantes do Instituto das Águas solicitaram outra data para serem ouvidos, o que foi feito pelos membros da CPI, designando seu dia 31 de março para a realização de suas oitivas. Desta forma, informou o presidente Chico Caiana que compareceu voluntariamente para prestar esclarecimentos à CPI na presente data o Dr. Luiz Carlos Manzato, procurador do município de Maringá, passando-se então a sua inquirição. Dessa forma, os vereadores membros da CPI fizeram questionamentos ao convidado, o qual concedeu a todos, esclarecendo questões relativas ao contrato de concessão, mormente a questão do encerramento do contrato em 2010, a anulação do termo aditivo de prorrogação, dos processos judiciais em tramitação que tratam do tema, bem como os itens relativos à tarifa e à qualidade dos serviços de tratamento de água e esgoto prestados no município de Maringá. Encerrados os questionamentos, os vereadores agradeceram a presença do convidado, bem como os esclarecimentos prestados, relevando a importância dos trabalhos dessa comissão. Após, o presidente Chico Caiana agradeceu a presença de todos, encerrando os trabalhos. O conteúdo na íntegra da reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito da Sanepar foi registrado em meio audiovisual, estando o CD de mídia anexo à presente ata. Ademais, todo o conteúdo encontra-se disponível para acesso por meio do site da Câmara Municipal de Maringá, no link www.cmm.pr.gov.br. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião às 14 horas e 55 minutos, lavrando-se a presente ata, que depois de lida e assinada, aprovada, vai assinada pelos membros presentes. Agradecer o nosso relator pela leitura da ata da última reunião. Queremos colocar em votação, e vamos ao vereador Carlos Mariucci, como o senhor vota em relação à ata da última reunião. Obrigado. Vereador Adilson Sintra. Muito obrigado. Vereador relator, vereador aprovado. Pereira. Aprovado. Voto pela aprovação da ata.
Foi aprovado então a ata da última reunião por todos os vereadores. Esse vereador não está presente, então pelos presentes foi aprovado por todos. Eu quero passar a palavra ao nosso relator para que ele faça a leitura de 2 requerimentos que se encontram sobre essa mesa. Requerimento à Comissão Parlamentar de Inquérito da Sanepar. Requeiro à CPI que se oficialize a Sanepar para que explique a esta comissão o motivo da diminuição da vazão da estação de tratamento de esgoto 3, localizada no Alvorada, registrada no mês de novembro de 2013, cujo volume de litros por segundo diminuiu de uma média histórica que oscilava entre 79 a 97 litros por segundo para apenas 31 litros por segundo. Parecer do jurídico favorável, senhor presidente. Vereador, autor do requerimento, vereador Carlos Marius, gostaria de colocar mais algo sobre o seu relatório, sobre o seu requerimento, ou podemos colocar em votação? Senhor presidente, o requerimento é bem simples. No mês de novembro, tem essa constatação, então a gente pede explicação da Sanepar porque essa vazão é diferente do restante dos meses. Só isso. Tinha entre 79 e 97 litros por segundo, é isso, né? Isso, E aí foi constatado. 31 litros. Interessante o requerimento. Então pode ser apenas um erro de digitação, mas nós queremos explicação oficial para a gente ter aí na sequência dos trabalhos. Vereador Adilson Cinto, como vota? Favorável. Vereador relator Luiz Pereira. Favorável. Vereador autor do requerimento. Sim, favorável. Aprovado por todos. Existe mais um requerimento sobre a mesa, da autoria do vereador Carlos Marius. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Sanepar. Requeiro à CPI que se oficialize ao Sanepar para que informe a esta comissão. A. Que justifique e responda a quem a companhia entende por pertencer à titularidade do serviço de saneamento em Maringá, bem como em cada município integrante da região metropolitana de Maringá, instituída pela Lei Complementar Estadual 83 de 98. B. As quais agências reguladoras a companhia responde no âmbito municipal em cada município que presta serviço no Estado. C. Se a Sanepar reconhece a Agência Maringaense de Regulação como órgão regulador indicado pelo município de Maringá. Atenciosamente, Carlos Marius, vereador, com parecer jurídico favorável, senhor presidente. Vereador Carlos Marius. Novamente, a gente pede algumas explicações. Na verdade, informalmente, nós já temos a resposta disso, mas eu estou fazendo requerimento ao senhor vereador para ter a resposta de maneira formal da Sanepar. Obrigado. Vereador Adilson Cinto, como vota no requerimento? Vereador Luiz Pereira. Favorável. Vereador autor do requerimento. Favorável. Vereador Carlos Marius. Aprovado por todos os vereadores presentes na comissão. Quero dizer que as nossas reuniões normais têm sido às quinta-feira e nós, de acordo com os demais vereadores dessa comissão, solicitamos uma reunião extra, onde gostaríamos de ouvir do Instituto das Águas, o senhor Gilmar Cardoso, o senhor Everton Luiz da Costa, segundo diretor de gestão de bacias hidrográficas, e o senhor Gilmar Cardoso, diretor de regulação e fiscalização do serviço de saneamento básico. Por que essa data? Nós havíamos feito um requerimento, não esse vereador, mas essa comissão, e com uma data anterior a essa, e nós recebemos um ofício que naquele momento não seria possível ouvir essas pessoas, e esses senhores, e nos pediram um prazo, nós concedemos um prazo de 10 dias, que entendemos que seria um prazo que também viria de encontro à necessidade que eles teriam. Isso até porque foi nos colocado, esses dois diretores, para que a gente pudesse dar continuidade ao nosso trabalho, e hoje, dia 31, ficou então assim acertado que essa comissão ouviria o senhor Gilmar Cardoso e também o senhor Everton Luiz da Costa Souza. Quero agradecer muito a presença do senhor Everton Luiz de Souza, que de alguma maneira ele vai contribuir para o trabalho dessa comissão. Eu acho que essa é a nossa função. Nós fomos eleitos na cidade de Maringá 15 vereadores, e aqui tem uma comissão de 5 que representa esses 15 e automaticamente que representa a população de Maringá. Eu falo em nome
do Chico Caiana, mas eu tenho certeza que os demais também pensam assim. Nós temos a responsabilidade com a população de Maringá, que nos escolheu para poder representar cada uma dessas pessoas. Porém, eu fico triste porque nós contávamos muito também com a presença do seu Gilmar Cardoso, porque afinal de contas é a empresa Sanepar que presta um serviço importante na cidade de Maringá, que é tanto em relação à água, quanto ao esgoto, saneamento de forma geral da nossa cidade. E infelizmente, há menos de meia hora, nós recebemos um comunicado do qual diz o seguinte: seu Gilmar Cardoso, em atenção ao contido no expediente oriundo desse Poder Legislativo do município de Maringá, acerca do convite para comparecimento na data dia 31 de março do corrente ano, a fim de prestar esclarecimento junto à denominada CPI da comissão da Sanepar, sirvo-me da presente para requerer, nos termos da lei, para que seja promovido uma outra data para essa oitiva, em virtude de compromissos oficiais anteriormente confirmados que inviabilizam a deslocação desta pessoa até a cidade de Canção de Maringá. Nós procuramos fazer isso tudo de acordo, assim, de uma forma que fosse importante para a comissão, mas também que não atrapalhasse o agendamento dessas pessoas, desses diretores. Por isso escolhemos essa data e hoje, infelizmente, o senhor Gilmar Cardoso nos mandou esse comunicado, que é triste, porque ele iria nos contribuir para que o trabalho dessa comissão tivesse o melhor êxito. Mas ele não está, o trabalho continua. Quero agradecer mais uma vez a presença do senhor Everton e dizer que a comissão, a CPI, que é formada pelo nosso relator, vereador Luiz Pereira, vereadora Dilson Cinto, vereador Carlos Marius, também a vereadora Márcia Socleto. Tem só um objetivo: ajudar a população de Maringá em relação à qualidade do nosso serviço de saneamento básico, que envolve principalmente a questão da nossa água e também do tratamento do esgoto, né? Então nós não estamos aqui para fazer brincadeira, fazer de conta. Realmente nós precisamos e temos uma obrigação de ter responsabilidade no que nós fazemos. Então eu fico um pouco chateado porque a presença desse diretor da Agência Reguladora de Água ia nos ajudar bastante, mas com o senhor Everton aqui a gente pode dar andamento ao nosso trabalho, a nossa oitiva. E eu quero, nós precisamos fazer uma qualificação, se o senhor assim permitir, senhor, em relação àquilo que vai acontecer, né, que nós vamos perguntar algumas coisas ao senhor, e eu gostaria que o senhor respondesse o nome completo do senhor. Everton Luiz da Costa Souza. Perfeito. Profissão? Eu sou geólogo. Perfeito. Data de nascimento? 23 de janeiro de 1961. Estado civil? Casado. Endereço profissional? Rua Santo Antônio 239, bairro Rebouças, Curitiba. CPF? 463-721-649-49. RG, por favor. 1689-337, dígito 4. Entidade que o senhor representa? Eu represento o Instituto das Águas do Paraná, nessa ocasião. Ok. O senhor se compromete em dizer somente a verdade sobre pena de incorrer em crime de falso testemunho? Com certeza. O senhor autoriza que o seu depoimento seja gravado e reproduzido em audiovisual? Sim, ele é público. Muito obrigado. Então, feitas essas perguntas, eu gostaria de dar início. Nós também temos o senhor Carlos Henrique Piacentini. O senhor Sou assessor jurídico do Instituto das Águas. Assessor jurídico. Nós vamos também qualificá-lo, pelo menos tudo aquilo que for conversado, né? Nome do senhor, por favor? Carlos Henrique Piacentini. Profissão? Advogado. Data de nascimento? Desde dezembro de 1983. Estado civil? Casado. Endereço profissional? Rua Santo Antônio, número 239. CPF? 008-986-029-20. RG? 7990-8754. Entidade que está representando neste momento? Instituto das Águas do Paraná. Muito obrigado. O senhor se compromete em dizer somente a verdade sobre pena de incorrer em crime de falso testemunho? Sim. O
senhor autoriza que o seu depoimento seja gravado e reproduzido em audiovisual? Sim. Muito obrigado. Gostaria então de dar início a esta reunião. Primeiramente, passando a palavra ao vereador Carlos Marius, se o senhor tiver algum questionamento aos dois que nos honra com a presença hoje, nos auxilia também nesse trabalho. Fique à vontade. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria, em primeiro lugar, saber como que anda, como que está a estrutura, desde a direção até o menor servidor, do Instituto das Águas. Como anda o Instituto das Águas hoje? E, só assim, prévio histórico, né? Quando estudou até agora, como que está, como que esteve, como que está. O Instituto das Águas foi criado no final do ano de 2009 e herdou a estrutura jurídica, funcional, tudo mais da antiga SUDERSA, que era a Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental. E o Instituto das Águas, quando dessa criação dessa instituição, a estrutura que ele conta de funcionários, que eu acho que é a pergunta que o senhor está fazendo, ele conta atualmente com cerca de 170 pessoas, aproximadamente 170 pessoas, que elas são distribuídas principalmente em Curitiba. O maior núcleo de funcionários é em Curitiba, mas nós temos 12 gerências regionais, inclusive em Maringá é uma das gerências de bacia, que a gente chama, as gerências de bacia hidrográfica. Então aqui nós temos uma estrutura com cerca de 6 ou 7 funcionários, uma perspectiva ruim aí de uma aposentadoria nos próximos 4 anos, pelo menos 40%, 50% deles. Temos escritórios em Paranavaí, Campo Mourão, Paranaguá, Francisco Beltrão, Arapongas, Toledo, Foz do Iguaçu, são várias regionais. E dentro da estrutura que foi criada na época, em 2009, para o funcionamento do Instituto das Águas, cada uma dessas gerências teria o papel de se aproximar daqueles municípios que pertencem àquela bacia hidrográfica. Então aqui, particularmente para a região de Maringá, para atender o Estado, não é por acaso que são 12 regionais, porque o Estado foi dividido para a gestão de bacias e para a gestão de recursos hídricos em 12 áreas. E uma dessas 12 áreas, que se refere aqui à questão de Maringá, é a área do rio Pirapó e Paranapanema 3 e 4, que foi agrupado no mesmo comitê de bacia, na mesma área com o comitê de bacia hidrográfica, que a gente costuma chamar de Piraponema, pelo fato de ser do Pirapó e das duas pequenas bacias do Paranapanema, a 3 e 4. Essa estrutura ela é dividida em 4 diretorias técnicas, que é uma diretoria que trata, são nomes grandes, eu acho que eu queria tratar por áreas. Nós temos uma diretoria que trata da parte de drenagem urbana e drenagem fora urbana também, macro drenagem. Temos uma diretoria técnica que trata de gestão de bacias hidrográficas, que é aquela que fomenta essa criação dos comitês de bacia, para que haja essa participação social, inclusive na gestão dos recursos hídricos. Nós temos uma diretoria que trata basicamente da questão da outorga pelo uso da água, é um nome bastante grande lá, que é uma diretoria que certamente é do interesse também da agência reguladora e também da população de Maringá, por conta de que essa diretoria é que dá a outorga do uso, é como se desse a licença para se usar água. Então a Sanepar é uma usuária de água aqui na região do Piraponema, que pede para o Instituto das Águas se ela pode pegar a água do Pirapó numa determinada quantidade. Isso é analisado pelos técnicos que conhecem todos os usos que existem naquela bacia e, portanto, podem dar essa outorga de uso para um determinado usuário, no caso aqui eu citei a Sanepar, mas pode ser um hospital, pode ser um hotel, pode ser uma fazenda que tem um poço perfurado, por exemplo. Nós concedemos essa outorga pelo uso da água. Então, até agora eu falei de 3 diretorias técnicas, né? Nós temos uma outra diretoria que ela trata da questão mais voltada para o lixo mesmo.
a questão de resíduos sólidos. E a outra diretoria técnica que nós temos é a de regulação, que essa diretoria de regulação, ela vamos dizer assim, em comparação com o regime estrutural jurídico que a SUDERSA tinha com o Instituto das Águas, é um diferencial, porque essa é uma nova atribuição que aquela instituição SUDERSA, vamos dizer assim, ganhou com a criação do Instituto das Águas, né? E aí nós temos essa diretoria de regulação dos serviços de água, esgoto, os demais de saneamento. Eu acho que um panorama muito rápido assim, né? Eu acho que é importante destacar essa questão do... Tem um entendimento, certo, mapa, como... certo, ótimo. A Sanepar atualmente presta serviço à grande maioria das cidades de nossa região. Certo. Gostaria que o senhor ou os senhores, né, já que todos secretariam da mesma entidade, desse o seu parecer sobre os eventuais benefícios e prejuízos dessa condição, em que uma única empresa é responsável por toda a infraestrutura. Vereador, eu queria só, se o senhor me permitisse uma parte, do início da nossa reunião. Realmente, infelizmente, o nosso diretor de regulação ele não pôde comparecer, e por isso também nós trouxemos a assessoria jurídica do Dr. Carlos, que é uma pessoa que tem acompanhado para e passo todo o desenvolvimento das ações da agência reguladora, dessa área da agência reguladora do Instituto. Então, eu gostaria de pedir desculpa em nome do Instituto das Águas pela ausência do Dr. Gilmar, mas eu tenho plena certeza que os senhores vão ser atendidos nas suas dúvidas, ou nos esclarecimentos que a gente possa fazer, porque por conta de que eu estou aqui representando o Instituto das Águas, porque inclusive o nosso presidente está em férias, e eu sou a pessoa, o diretor, que normalmente assumo a posição quando o nosso diretor está ausente, o nosso diretor-presidente. Então, por esse fato que a gente está aqui. E como eu falei, o Dr. Carlos, pelo fato de dar essa assessoria jurídica para o Instituto das Águas, particularmente nessa questão de regulação, ele tem todo o entendimento. Então, eu gostaria realmente que vocês ficassem bastante à vontade também de fazer alguns questionamentos que entenderem que eu não possa, quem sabe, responder. E o Dr. Carlos, então, a ideia realmente, apesar das desculpas que pedimos para os senhores, mas nós temos um perfeito entendimento que nós vamos poder atendê-los com o que vocês estão precisando. Então, a pergunta que o senhor faz é com relação à participação da Sanepar nesse processo de assumir a questão do saneamento nesses municípios. São cerca de 345 municípios no estado do Paraná, se não me engano, que deram a atribuição, a concessão à Sanepar para se fazer os serviços de abastecimento. Atualmente o Estado tem 399 municípios e 345. Eu posso ter errado, talvez 1 ou 2 aí, mas eu sei que são 54 sistemas autônomos, se eu não me engano. E aí esses sistemas autônomos tem alguns que têm outras características. Por exemplo, Paranaguá é um serviço que não é uma autarquia municipal. A autarquia municipal de Paranaguá subconcedeu para uma empresa particular, vamos dizer assim, para que essa empresa administrasse o sistema. Então, o titular lá, Paranaguá, criou uma companhia de águas, e essa companhia de águas fez uma subconcessão para uma empresa que tem lá desenvolvido seus trabalhos. Se eu não me engano, acho que é o único exemplo, talvez, parece que a Andirá também tem alguma coisa de participação de capital privado na administração dos serviços, mas os demais são sistemas autônomos de abastecimento, que as prefeituras criam lá essas companhias municipais e tocam os sistemas, os SAMAIs, os SAIs, né, que eles chamam, e tem tido bons resultados também, como a gente tem podido observar. O senhor faz uma pergunta específica, antes que o Dr. Carlos assuma aqui já a continuidade da minha resposta. O senhor faz uma pergunta com respeito ao qual é o entendimento que nós temos a respeito do fato da Sanepar fazer esse trabalho de abastecimento da água e tratamento do esgoto nesses municípios.
Veja, eu acho que para nós, vereador, fica difícil nós tomarmos uma posição com relação a isso, até por conta de que não seria bem a nossa atribuição ter esse juízo de valores, tendo em vista que o titular do serviço é o município. O município passou essa concessão em um determinado momento, com contratos que estão em vigor, outros estão em discussão, para a Sanepar. Eu acho que a função nossa do Instituto das Águas é dentro das limitações que temos. Acho que talvez até a sua pergunta lá com relação à nossa questão estrutural era de saber qual é a estrutura que existe, particularmente com essa questão da regulação, né? Então, como eu falei, nós temos lá uma estrutura em Curitiba e mais essa que nós temos nas regionais, para tentarmos dar suporte para poder acompanhar se esses trabalhos são feitos de maneira de acordo e tudo mais. Então, acho que para nós fica difícil de fazer uma avaliação de dizer assim, olha, da conveniência ou não disso, né? Tendo em vista que é uma atribuição que os municípios têm e concederam para a Sanepar fazer esse trabalho. Na minha opinião pessoal, né, vou me arriscar aqui, embora eu não seja dessa área técnica específica, eu posso dizer que, pelo que eu tenho acompanhado, eu acho que o maior benefício, na verdade, é justamente a divisão do custo da operação do sistema pelos municípios, né? Tendo em vista que, um exemplo claro de Maringá, por exemplo, hoje nós tivemos uma matéria publicada há pouco tempo pela Gazeta do Povo, que apontou o município de Maringá como o terceiro melhor sistema de saneamento de água e esgoto do país inteiro, sendo que hoje, mesmo com os reajustes tarifários que nós tivemos aí ao longo dos 3 anos, nós ainda temos a terceira menor tarifa do país. Isso é um trabalho da regulação, na verdade, né? Que o ideal é nós chegarmos a uma curva de desenvolvimento da prestação de serviço de saneamento que seja a prestação de serviço mais eficiente com menor custo. E hoje é o que nós temos em Maringá. Claro, longe de ser um sistema perfeito, né? Nós sabemos hoje que 100% do município ele já é atendido com um sistema de abastecimento de água e mais de 94% do município já tem o tratamento de esgoto, né? O ideal é chegar nos 100%. Né, e a atividade de regulação pretende provocar justamente isso na empresa concedente do serviço público, né? Que ela preste o melhor serviço no melhor preço. Então, eu vejo que o maior benefício dessa prestação regionalizada é justamente a divisão dos custos da operação do sistema por todos os municípios do Estado, né? Sendo que a implantação de um sistema novo para cuidar tão unicamente de um único município, com certeza vai ser muito caro e vai gerar um investimento muito maior por parte do município e com certeza absoluta a tarifa vai ser muito mais cara do que a aplicada hoje no município de Maringá, por exemplo, se for o caso. Senhor presidente, eu tenho aqui mais algumas perguntas, continuo fazendo e depois... Adilson, vereador Adilson, senta. Tem alguma? Não, pode mais. Recentemente, a Sanepar foi multada pelo município de Apucarana por supostas irregularidades no despejo de esgoto, situação que estaria poluindo o Rio Viracopos. Foi o Instituto das Águas que alertou aquele município sobre a ocorrência. É uma pergunta. Foi o Instituto das Águas que alertou o município sobre aquela ocorrência. Em caso negativo, quais foram as providências tomadas pelo Instituto? Eu não tenho conhecimento. Primeira pergunta. Eu não tenho conhecimento desse caso específico da Apucarana. Eu também acredito. Talvez o pessoal da diretoria técnica. Mas eu posso adiantar o seguinte, que Uma matéria que estava publicada. eu posso adiantar o seguinte. Primeiro quero dizer o seguinte, hoje realmente a aplicação de uma sanção por parte do Instituto, ela fica um tanto quanto prejudicada, porque ainda não foi regulamentado a pauta tipificada, que é onde vai ficar registrado e previsto, né, é o documento legal que vai prever as autuações e as imputações, as penalidades pelos fatos, né, cometidos pela empresa concedente, qualquer que ela seja. Então, antes da gente ter esse parâmetro legal, qualquer autuação nesse sentido pode ser questionada judicialmente. Então, o que nós vimos tentando fazer embargar ou caçar uma outorga, alguma coisa assim, até que a situação se regularize.
Mas nesse caso, Apucarana... Nesse caso, eu não tenho um conhecimento específico, como eu estava dizendo, né, eu acho que provavelmente o diretor de regulação é a pessoa mais indicada para responder essa situação. Mas adiantando já e pensando já na frente, eu quero afirmar o seguinte, que normalmente nós atuamos por provocação. Claro, tendo em vista que nós abrangemos quase o estado todo, fica difícil que a gente tenha uma vivência diária de todo e qualquer problema que ocorra a todo momento. Numa estação de tratamento de esgoto qualquer do estado. Então é imprescindível que haja essa participação, seja do Ministério Público, seja da Prefeitura ou da própria população, que entre em contato, faça a denúncia, para que o Instituto das Águas possa tomar as ações necessárias para corrigir esse problema. Nós podemos também, vereador, me permita, diante do que o senhor está colocando, nós podemos formalizar uma resposta também especificamente para isso. Nós podemos buscar com a área técnica lá também, seja da área de regulação ou seja da área de outorga de efluentes, por exemplo, se houve algum tipo de instrumento junto à Prefeitura de Apucarana ou junto à Sanepar, porque para mim é um caso específico que não é, então, que eu não tenho conhecimento. Eu tomo liberdade aqui, senhor presidente, eu deixo a cópia dessa matéria. Certo. Nós já temos isso registrado aqui, né, enquanto comissão. Eu gostaria então que o senhor enviasse essa resposta de maneira oficial para a gente. Nós fazemos, e se por acaso não foi tomada nenhuma medida, que pode ser que isso tenha acontecido, que é o que o Instituto ainda possa atuar dentro da área de abrangência da atuação que ele possa ter em relação como a esse caso. A Sanepar atende Apucarana, como houve essa autuação para com a Sanepar, gostaria então que daí o senhor pudesse nos responder. Em primeiro lugar, qual a posição do Instituto, se pudesse identificar quem fez a autuação, o município, através de quem, como, né? E qual foi a resposta da Sanepar mediante a acusação. Eu gostaria só, vereador, não, mas eu só não gostaria, vereador, me permita, de nós dependermos de responder para os senhores de terceiros. Eu gostaria de especificamente com relação ao Instituto das Águas, dizer o que foi feito. E se não foi feito, o que vai ser feito em relação a isso. Porque senão nós buscarmos uma resposta na Sanepar para os senhores, vai ser mais complicado para nós, eu acho. Então eu prefiro responder de uma maneira rápida sobre as responsabilidades do Instituto com relação a uma denúncia que está aparecendo e ver o que foi tomado como uma medida e não depender da Prefeitura de Apucarana ou da Sanepar para fazer essa resposta para os senhores. E aí depois, quem sabe, até a própria comissão aqui possa indagar. Eu acredito que as gerências da região pode ser que tenha algum documento trocado até com a Sanepar. Exatamente. Exato. Perfeito. Um dos objetivos da CPI é aferir a qualidade da água fornecida pela Sanepar aos munícipes. Qual a avaliação do Instituto das Águas sobre a água fornecida? Os senhores poderiam alencar fatores positivos e negativos do serviço prestado pela Sanepar, se possível comparando com a atuação de outras concessionárias do Brasil. Vocês já fizeram uma breve comparação aí, geral, né? Até falando Maringá em terceiro lugar, em termos de tratamento, mas dentro disso aí, o que os senhores poderiam dizer? Bom, eu posso iniciar a resposta dizendo para o senhor o seguinte: nós temos, até por conta de alguns instrumentos, nós temos um instrumento chamado ICMS ecológico, que ele envolve a avaliação das áreas de captação do Estado. Esse ICMS ecológico, basicamente, assim, não sei se os senhores conhecem a lei, mas é um município que tem uma bacia de abastecimento na sua área e que abastece um outro município. Então, o fato daquele município cuidar daquela água, ele recebe um percentual do ICMS a mais, que teoricamente teria que ser usado em meio ambiente, mas as prefeituras dificilmente usam para meio ambiente. Normalmente isso cai na vala comum mesmo da prefeitura, mas a intenção da lei era essa. Então, o que eu queria explicar com essa introdução é que todas as captações da Sanepar e algumas também dos sistemas autônomos, nós temos relatórios praticamente mensais deles, com relação aos parâmetros principais, da turbidez, oxigênio dissolvido, DBO, DQO, que são parâmetros químicos que
que nos permitem avaliar, inclusive, se houve uma melhora ou não da qualidade daquela água, ou se ela não piorou, já está bom também, para poder fazer essas avaliações que eu falei com relação ao ICMS ecológico. Então, nós temos essas informações e não existem informações negativas que eu conheça a respeito dos mananciais que abastecem Maringá. Mesmo porque uma parte, eu não sei, não saberia dizer que percentual, mas é um percentual relevante, eu imagino, que é de Maringá, que é abastecido por águas subterrâneas. Águas de poços, tem poços aqui com grande produtividade e os senhores devem saber, 99,99% das águas dos poços artesianos, dito artesianos no Paraná, são águas de belíssima qualidade, águas que, algumas delas inclusive são engarrafadas como água mineral. A mesma água que se bebe aqui em Maringá, desses poços, é a água que é engarrafada lá pela Maserati ali em Correia de Freitas. É a mesma água, é uma água que a água dos poços aqui de Maringá só não se tornou mineral porque não cumpriu com o ritual que tem que ser feito junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral para tornar aquela água mineral. Mas certamente essas águas de poços que abastecem Maringá, a gente poderia dizer que são águas de excelente qualidade e Maringá tem realmente esse grande potencial de produção de água subterrânea. Então eu poderia avaliar dessa forma. Com relação aos serviços de esgoto, os índices que a gente conhece aí baseados no SNIS, né, do Sistema Nacional de Informações de Saneamento, e as informações que nós conhecemos também da Sanepar. Então, a princípio, a avaliação que se faz dos trabalhos é que realmente estão sendo bem desenvolvidos e que a qualidade da água aqui servida para a população de Maringá é de boa qualidade. Houve uma municipalização na distribuição de água e coleta de esgoto, que é recomendado pelo Instituto das Águas, né? Eu acho, vereador. E aí eu complemento assim, quais as vantagens e desvantagens desse modelo aplicado, ao analisarmos a eficiência na utilização dos recursos hídricos? Eu acho que o Dr. Carlos colocou muito bem essa questão vamos dizer assim, da prestação de serviço regionalizada, né? Que ela dá um suporte para que todos os sistemas de abastecimento d'água que são geridos, que são executados pela Sanepar, que eles tenham o mesmo padrão de qualidade, padrão de quantidade e por conta disso, inclusive, até a questão da tarifa mesmo, a tarifa uniformizada para que isso tudo aconteça. Então, me pareceu que a explanação que o Dr. Carlos fez, quem sabe pudesse até complementar alguma coisa em relação que realmente nos parece que a solução individualizada, ela pode, eventualmente, para um determinado município, pode ser uma vantagem momentânea, quem sabe, mas, vamos dizer assim, para o conjunto do sistema de abastecimento regional, nos parece que esse modelo vamos dizer assim, de atuação de uma forma homogênea, ela traz benefício para a população de modo geral. Desculpa, qual é a formação do senhor? Eu sou geólogo. O senhor bebe água na torneira direto? Eu bebo água na torneira. Maringá? Em Curitiba, eu bebo água na torneira. Mas eu vou confessar uma coisa para o senhor. Eu sou, não precisa nem consta aqui eu até citei a Maserati aqui, porque realmente eu gosto muito da água Maserati, por conta de ser uma água que me agrada, né? Eu tomo, é uma água mineral que eu tomo em casa normalmente, mas não tenho nenhuma restrição com relação. Agora é evidente que, eventualmente, eu moro num bairro afastado de Curitiba. Eventualmente eu recebo lá uma água que ela está com um pouco de cheiro, por conta de que o cloro que foi colocado, talvez aí eu tenho que deixar lá aberto um pouquinho, sai aquele negócio de cloro, mas não tenho nenhuma restrição com relação a consumir aquela água. Eu tenho segurança de que é uma água bem servida. Inclusive, só deixa eu fazer um parênteses, a água que nós consumimos lá no Instituto, inclusive nosso secretário regional aqui, ela é fornecida pela Sanepar, é água de torneira não é engarrafada, né? Ela está no copinho. Mas é água
para concluir então a minha participação com perguntas, discutir a composição tarifária do serviço de saneamento é uma das atribuições do Instituto das Águas. Gostaria que o senhor ou os senhores comentassem o atual modelo de tarifação de água e esgoto. O Dr. Carlos já fez um breve comentário, mas levando em conta os custos de operação da companhia de saneamento e a necessidade de expansão que temos, principalmente na questão de esgotamento. Porque apesar de nós termos plena consciência de que, eu fiz a pergunta, que a água é bem servida, nós temos, apesar dos 94% de esgoto, o tratamento de esgoto não é bem servido. Isso nós temos questionamentos e estamos na linha para efetuarmos isso. Diante disso, o que... Na verdade, vereador, assim, nós não entramos ainda no procedimento de revisão tarifária, que é onde é o procedimento correto, inclusive com a participação do público, né? Audiências públicas. Com audiência efetiva, inclusive, através da audiência pública e tal, que é o modelo que nós vamos rever efetivamente a forma de composição do custo da tarifa. Tá? O que nós fizemos até agora foi obedecer um determinado pela lei federal, que é a 11445 de 2007, se não me engano, tá? E a 12242 de 2009, que é a lei que o Instituto, que ela determina que o reajuste tarifário seja feito anualmente. Tá? É claro que o reajuste, em que pese a lei federal determine que seja feito de 12 em 12 meses, obedecendo o índice de inflação do período, que ela só serve, o reajuste tarifário só serve para isso, para ele recompor o índice inflacionário da tarifa, não é para mais nada. Então ele é um procedimento mais simples. A análise dos índices que melhor recompõem os custos da empresa, né, que nós podemos separar inclusive em custos gerenciáveis e custos não gerenciáveis. Esse modelo, dessa maneira como é feito aqui em Maringá e procede isso no Paraná inteiro, de taxa mínima, 10 mil litros, taxa comercial, 20 mil litros, esse modelo não teria que ser repensado já, porque isso foi para estruturação da empresa, até para manutenção. Hoje, já o Instituto das Águas não teria que estar verificando isso, fazendo novas propostas de tarifamento? Justamente, é isso que eu estou explicando para o vereador. Que nós vamos iniciar agora o procedimento de revisão tarifária, que é um procedimento mais complexo, exige uma auditoria na empresa, onde nós vamos analisar ali a formação do custo de cada sistema de abastecimento, de esgotamento sanitário, de cada município, para que a gente possa chegar ali no consumo ideal e estabelecer novos parâmetros de utilização de recursos hídricos. Apesar de que a gente já faz isso através da diretoria de outorga, que analisa ali a capacidade de cada bacia de receber um lançamento ou de repente ter uma captação de recursos daquela bacia. No processo de revisão, que ele vai ser analisado especificamente com relação à Sanepar em si, né, ou aos sistemas que nós, as concessionárias que nós regulemos, né? Enfim, até perdi a minha raciocínio aqui. Bom, enfim, então assim, esse procedimento está sendo instaurado para que a gente chegue nessas conclusões aí que o vereador está questionando. Isso aí tem que passar por um processo de revisão tarifária mesmo, e não o que tem sido aplicado, que seria um reajuste, seriam os reajustes. Porque eu acho que já passaram a palavra para os vereadores, mas o nosso grande questionamento é o seguinte: hoje, taxa mínima, 10, sem entrar na taxa tarifa social, que é da importância dela, na tarifa mínima, 10 mil litros. Isso, além de fazer com que o cidadão acaba consumindo mais. A Sanepar está com uma campanha agora para economizar água, inclusive na hora de escovar o dente, na hora de cortar, mas ao mesmo tempo a Sanepar não dá o exemplo para que o cidadão, a cidadã economize, porque ela cobra uma taxa 10 mil litros. Se a média da minha casa é gastar 2 mil litros, eu tenho 8 mil litros à vontade. Então, por que eu vou economizar? Já está pago mesmo.
Eu estou fazendo uma linguagem bem simples aqui, Sim. mas é nesse sentido. Eu acho que não precisa nem responder agora, já devolvo a palavra ao presidente para passar para os vereadores, e os senhores possam responder isso melhor com as indagações dos Eu só quero vereadores fazer também. um parênteses, que eu entendo a preocupação do vereador, mas por outro lado, eu não acho que a resposta seja repassar esse custo para o usuário final, que é o consumidor ali, que é o cidadão. Né? Por óbvio que a companhia de abastecimento, de saneamento, tem que ter uma política de economia de água, e isso deve ser feito, inclusive através de campanhas educacionais para que a população final tenha essa consciência, porque o recurso hídrico é vida, né? A sociedade, como nós vivemos hoje, depende disso. Então é mais do usuário final se conscientizar do que a gente taxar, tarifar o consumidor final ali, que vai acabar, quer dizer, eu não acredito nessa premissa de que o consumidor final só vai aprender a economizar água a partir do momento que ele estiver pagando mais caro por água de boa qualidade. Não é questão de pegar mais caro, porque hoje é pagar o que consome, ou então tem uma taxa mínima, porque esse 10 mil litros, esse 20 mil litros, foi colocado numa época que era necessário ter o mínimo para a arrecadação da empresa. Agora eu acho que não é mais esse necessário. Então dá para rever uma nova taxa, um novo limite. Mas eu passo a palavra ao senhor presidente. Obrigado, vereador Carlos Marius. Gostaria de passar a palavra ao vereador Adilson Sintra, se tiver algum questionamento aos nossos dois convidados. Sim, senhor presidente, perguntar para o Hércules Luiz. A lei de saneamento fala que a agência deve ter independência de decisão, transparência. Isso ocorre, de fato? Eu entendo a sua pergunta. No entanto, esse modelo, o modelo de agência reguladora estabelecida pela lei que criou o Instituto das Águas, ele não prevê algumas premissas, quem sabe, que estão previstas em outras ações aí com relação a essas agências reguladoras. Então, o senhor fala particularmente com relação, por exemplo, à independência da direção, né? A direção teria que ser sabatinada e tudo mais. Me parece que é um dos modelos. Né? Então, o Dr. Carlos certamente vai complementar a minha resposta, mas quando foi criado o Instituto, isso foi objeto de discussão, que realmente fugiria de um modelo tradicional de agência. No entanto, aquele arcabouço jurídico que estaria montando o Instituto das Águas daria suporte ao atendimento da legislação federal. Então, Dr. Carlos, quer Na complementar? verdade, nós assumimos ali os poderes que nos foram delegados por lei. Né? Existe a legislação estadual, ela está vigente e, portanto, nós obedecemos o que é determinado por lei. Né? Simplesmente isso. Acho que O Instituto das Águas tem total conhecimento do Plano Municipal de Saneamento do município de Maringá? Ainda não. Ainda não. Mas esses planos de saneamento, eles imaginam que eles vão ser submetidos, obviamente, à agência reguladora. Né? Mas nós não temos acesso ainda. Nós não recebemos o plano. Porque isso envolve prazos, né? Eu acho que os municípios ainda têm prazo para a apresentação desses planos, né? Eu não tenho notícia de ter recebido nenhum lá, vereador, de nenhum município. Apesar da gente saber que muitos deles estão em andamento, com as prefeituras tomando essa iniciativa para cumprir a legislação que trata da questão do plano de saneamento. A outra pergunta, o Instituto das Águas monitora os custos de serviço em Maringá? Os custos de serviço de abastecimento d'água e tratamento de esgoto de Maringá. Não, os custos, eu sei que eles sofreram um reajuste agora há pouco tempo, que foi aplicado pela Sanepar, mas eles não foram submetidos pela Sanepar, simplesmente pela Sanepar, no Instituto das Águas, simplesmente foi aprovado pelo Conselho de Administração da Sanepar, tendo esse entendimento da companhia foi de que, como não há essa previsão na lei, eles entendem que deve ser submetido à regulação econômica simplesmente a formação da tarifação e não dos preços desses serviços avulsos, digamos assim. Tá joia. Uma palavra. Vereador, doutor da CPI, com certeza o senhor tem alguns questionamentos. Gostaria que o senhor
Ficasse à vontade. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença do Dr. Everton e do Dr. Carlos. Que bom que vocês vieram. Estamos aqui realmente pensando na qualidade de vida do maringaense. A água é vida, por isso as perguntas que eu iria fazer em relação à qualidade do saneamento básico de Maringá e região. Senhores, por informações que temos recebido, a Sanepar vem operando fora da disciplina outorga, emitindo poluentes acima do permitido por vários anos. Quais as atitudes tomadas pelo Instituto das Águas? Complemento. Se ela vem operando fora da disciplina outorga, isso não causa problemas aos rios, à saúde pública e aos consumidores do serviço da Sanepar? Olha, é claro que não são todos os sistemas que obedecem os limites estipulados nas outorgas. Eu posso dizer, porque na jurídica, minha área, no Instituto, passou alguns procedimentos e nós abrimos ali alguns processos administrativos visando submeter a Sanepar numa tabela progressiva de melhora daquela condição daquele sistema. Então, é justamente isso. A gente sabe que, infelizmente, não é um problema que nós consigamos resolver de uma hora para outra. Acho que não existe solução rápida para isso. Então, a ideia é justamente essa: estabelecer metas progressivas para Sanepar, para que ela cumpra os índices determinados pelo Instituto das Águas. Caso contrário, com certeza submetemos ali a uma autuação, as multas ou as sanções que estarão previstas ali na pauta tipificada que está sendo regulamentada pelo decreto estadual. E até para tentar ilustrar um pouquinho mais, vereador, quando se dá uma outorga, ela na verdade, ela é uma, não digo a outorga de captação, mas particularmente as outorgas de lançamento, elas estão vinculadas à aplicação de uma determinada tecnologia para fazer aquele tratamento. É uma aplicação de uma tecnologia, que vai ser ou uma lagoa de tratamento de esgoto, ou vai ser um RALF, ou vai ser um outro tipo de tratamento qualquer. As especificações são dadas com previsões de que aquela tecnologia vai chegar naquele efluente final para poder ser lançado. Então, eventualmente, até por conta de financiamentos, tudo que a empresa, as empresas precisam, os municípios precisam, quando é o caso de sistemas, por exemplo, que são auxiliados pela FUNASA, que são sistemas autônomos, eles precisam ter a outorga prévia, que diga, olha, essa tecnologia vai fazer com que o efluente chegue num nível tal. Eventualmente, por algum tipo de influência, às vezes de temperatura, às vezes de a má instalação, talvez até, de um RALF, você não tem aquela eficiência que estava esperada. E aí é como diz o Dr. Carlos, na sequência da operação de uma estação de tratamento dessa, na sequência você começa a dizer assim, olha, aquilo que estava previsto não está acontecendo. Então nós temos que estabelecer metas progressivas para que vocês cheguem a melhorar esse efluente a ponto de que a gente não venha a contaminar os rios do Paraná. Seria mais ou menos isso que acontece, quer dizer, é uma coisa que tem que ser avaliado mesmo constantemente para se saber a eficiência desses tratamentos. Obrigado. O Instituto das Águas não possui convênio de gestão associada, como o município de Maringá. Com isso, quem sofre são os usuários. Além da tarifação, o que o Instituto das Águas proporciona aos maringaenses? Pois bem, vereador, essa questão do convênio de gestão associada no município de Maringá também tem um tema muito polêmico. Já foi questionada uma ação civil pública proposta pelo município, e ao que consta em terceira instância, eu não sei dizer com certeza, não sei se o vereador tiver acesso, por favor, corrija se for alguma coisa de maneira equivocada, mas em terceira instância, o que nós tivemos acesso, que eu sou, é que foi decidido pela manutenção da concessão à Sanepar, enquanto não fossem indenizados os investimentos realizados no município. Então, em decorrência disso, nós entendemos que, enquanto o contrato de concessão estiver vigente, e naquele contrato existia uma concessão, uma delegação para o Estado, portanto, existiria esse vínculo com o Instituto das Águas do Paraná. Nesse aspecto, o que nós estamos fazendo para a população maringaense é justamente tentar
manter um sistema de saneamento, de tratamento de esgoto, de fornecimento de água na maior qualidade possível, pelo preço mais justo que se possa ter, visando sempre uma modicidade tarifária e uma ótima prestação de serviço. É claro que, para que o Instituto atue efetivamente no município de Maringá, nós necessitamos da colaboração dos próprios munícipes ali, dos cidadãos de Maringá, que realmente denunciem, que entrem em contato, que informem as situações ali, de repente, de algum problema que haja no bairro, ou de algum lançamento que ocorra ali sem autorização em leito de rio, e passe essas informações para o Instituto, que eu acho que através disso todo mundo sai ganhando e a prestação de serviço só tem a melhorar. E o enfoque que o Dr. Carlos dá é mais voltado para a questão da regulação, mas eu gostaria de dar um enfoque também, vereador, no que diz respeito ao trabalho que é desenvolvido pelo Instituto das Águas, com a medição das vazões dos rios da região de Maringá, com a medição da chuva na região de Maringá. Todos esses dados básicos de medida de vazão, de chuva e de rios e tudo mais, são dados importantíssimos para a solução de problemas de drenagem no município. Então essas informações estão todas armazenadas dentro do Instituto das Águas e disponíveis para utilização por parte do Poder Público Municipal, para que ela possa ser tomada medidas com relação, por exemplo, a áreas que possam estar tendo enchentes aqui em Maringá. Então são informações que são geradas diariamente pelo Instituto das Águas nesse sentido. Outra atuação que eu considero bastante importante como uma garantia desse patrimônio, que a gente possa considerar a água que existe aqui em Maringá como um patrimônio da população de Maringá, é com relação à questão do processo de outorga em si. Vamos tirar aí a questão da outorga do lançamento, que está sendo objeto da nossa discussão, da nossa conversa há mais tempo, mas nós também fazemos o controle da outorga do uso das águas, como eu falei no início da minha conversa. Então, é importante que não existe, vamos dizer assim, que existe um controle que não é 100%, por conta de que existe um grau de clandestinidade. Algumas pessoas, apesar de conhecer a lei, ainda fazem poços clandestinos, por exemplo. Eventualmente, os senhores podem até nem saber, às vezes o senhor mora num condomínio e tem lá um poço e esse poço não está outorgado pelo Instituto das Águas. E seria super importante a gente ter aquela informação, porque o conjunto dessas pequenas captações determina um comprometimento de vazão que é importante que a população de Maringá conheça isso, para que a gente não vá. Eu vou dar um exemplo de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, que tem lá o aquífero Guarani, como tem aqui também, uma profundidade maior, mas a cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, chegou ao ponto de proibir a perfuração de poços na região central da cidade, por conta de que estava havendo um comprometimento das águas subterrâneas daquela região. É a minha especialidade maior, por isso eu estou entrando nesse detalhe, mas eu acho que é importante dizer que o Instituto desenvolve esses trabalhos que também beneficiam a população de Maringá. Um outro aspecto também foi recentemente a participação que nós tivemos no plano de regionalização de resíduos do Estado, que vai prever em algumas áreas, e Maringá certamente está inserido numa dessas áreas, as possíveis combinações entre municípios que possam viabilizar sistemas de disposição final de lixo e que sejam economicamente viáveis para os municípios. Então nós participamos ativamente nisso também, dispomos de informações a respeito desse assunto e que isso também pode ajudar bastante o município de Maringá na busca da solução para o seu lixo, por exemplo. Só fazer um adendo que o Instituto das Águas ele não é somente a entidade regulatória do sistema de saneamento e abastecimento. Nós somos principalmente a autarquia gestora dos recursos hídricos do Estado. Então, independente da atividade regulatória, esse controle vai existir sempre dentro do Instituto das Águas, porque esse é o objetivo fim da nossa entidade. Quantos servidores com função específica de regulação atuam em Maringá? Se nós considerarmos aquilo que eu coloquei no começo da atuação regional do Instituto das Águas, nós podemos dizer que nós temos hoje em torno de 6, 7 funcionários que nós podemos dispor para essa ação. É evidente que a diretoria de regulação está centralizada em Curitiba
conta com o apoio de um técnico de nível de engenharia, né? E nessa questão são dois, né? E mais essa assessoria, que é a assessoria jurídica, o Dr. Carlos e a equipe dele lá, são mais 2 advogados, dão também como suporte para a ação. Então, nós poderíamos considerar que para Maringá, o que nós temos aqui como funcionários do Instituto das Águas podem ser acionados para exercer esse papel. Então, vamos dizer assim, nós precisamos que vá lá na estação de tratamento de esgoto, fazer uma eventual coleta, se for o caso, ou verificar um determinado vazamento. Tinha uma lagoa de tratamento que vazou, transbordou, nós podemos mandar um técnico lá verificar isso, mas vamos dizer assim, ele faz parte de uma equipe do Instituto das Águas como um todo. Estão lotados em Maringá. Estão lotados em Maringá. Estão lotados em Maringá. Nós temos uma gerência de bacia hidrográfica aqui em Maringá. Esses 6 funcionários estão lotados. São 6 funcionários. São 6 funcionários aqui lotados em Maringá. Eles não têm uma função específica para a regulação, mas eles podem ser utilizados para isso também. Eles atuam com toda essa gama de serviços que a gente colocou para os senhores aqui. Acho que os senhores tomaram conhecimento que em janeiro a qualidade da água do Maringá estava ruim, com gosto de odor de barro. O que o Instituto das Águas fez a respeito? Eu não tomei um conhecimento específico a respeito disso aí, vereador. Então não posso, acho que é o mesmo caso da Apucarana. Nós teríamos que verificar, primeiro, se houve essa comunicação, se isso foi alguma coisa que aconteceu num bairro específico, nós poderíamos tentar levantar isso. Isso foi num curto período de tempo? Foi num curto período de tempo. Não saberia lhe responder, porque é uma questão muito localizada no tempo e no espaço ainda. Então nós precisaríamos ter mais detalhes a respeito disso. Por favor, né? Está pedindo lá, né? Pois não. Que mês que foi? Foi em janeiro. Janeiro desse ano agora. Dezembro de janeiro. Dezembro de janeiro. Já está. Então, a água, Maringá inteiro foi prejudicada, né? Então, gostaria que o senhor, né, se tivesse uma situação lá dentro do Instituto das Águas. O senhor sabe, vereador, que eu trabalho bastante com lixo no litoral lá. E esses serviços, essa característica dos serviços de saneamento, eles têm uma característica que eles mudam muito rapidamente, né? Eventuais atrasos na coleta de lixo, você pode, às vezes, resolver em curto espaço de tempo. Bota mais equipamento, mais caminhão, mais gente que se trabalha, resolve tudo mais. Eventualmente, uma descarga num determinado ponto, feita de uma maneira errada, pode ter causado localmente uma água de má qualidade e tudo mais, mas que de repente mudou rapidamente também, em função de alguma ação que a própria companhia fez e que não deu nem tempo de se fazer alguma medida com relação a isso. O que eu acho que eu posso até afirmar para o senhor é que nós não recebemos uma denúncia disso, sabe? Nós não tivemos um conhecimento formal disso, e é disso que nós temos que nos valer mais lá, até por conta de que, para dar um tratamento específico daquela situação. Então, eu acho que nós não temos registro dessa ocorrência formalmente no Instituto das Águas. E aí nós podemos até passar aqui o endereço do Instituto das Águas aqui em Maringá. Nós também temos site, temos tudo, quer dizer, são algumas formas de aproximar o Instituto das Águas da população de Maringá. Obrigado, senhores. Presidente, eu gostaria de comentar alguma coisa sobre isso. Infelizmente, com todo respeito, doutor Everton, doutor Carlos, é lamentável que a agência, o Instituto das Águas, não tenha conhecimento dessa situação na cidade de Maringá. Foi um clamor de toda a população. E aí, eu fiquei na situação agora, ouvindo isso dos senhores, dizer que os senhores não têm conhecimento do que aconteceu justamente no mês de dezembro, a partir do dia 15 até o começo do mês de janeiro. É realmente lamentável a atitude desse instituto, que deveria prezar pela qualidade da água, do esgoto, enfim, do saneamento da nossa cidade. É muito lamentável, porque toda a população de Maringá, eu até pediria aos senhores que procurassem se informar sobre o que aconteceu na cidade de Maringá. Eu sou comerciante, só para você ter uma ideia, eu sou comerciante, e a população de Maringá, o consumo de água, de garrafa, de galões,
ela aumentou 100%, porque nós ficamos aí por volta de 10, 12 dias, talvez mais, sem condição de tomar água de Maringá. E aí o Instituto das Águas vem numa reunião dessa e diz para nós que não tinha conhecimento, com todo respeito, é muito preocupante. Eu queria fazer uma pergunta aos senhores em relação à Agência Reguladora de Água de Maringá. Os senhores têm conhecimento que existe já, criada pelo município, e que infelizmente a Sanepar, ela, por algum motivo, ela não considera a Agência Reguladora de Maringá como uma entidade que tem interesse em prestar o seu auxílio. A função, no caso da agência reguladora, é defender a população, né? Ela precisa cuidar, como as outras reguladoras de outros setores. A agência reguladora de água do município de Maringá, ela precisa cuidar principalmente da água, que, como já foi dito aqui, é vida. E, infelizmente, ela fica com as mãos atadas porque a própria empresa não considera como uma empresa. Os senhores têm conhecimento da Agência Reguladora de Água do Maringá? Eu tenho conhecimento de que o município teve essa intenção de criar uma agência e que a agência vem tentando tomar forma aí há cerca de menos de um ano, quando eu tive, eu acho que o primeiro contato que foi recebido através de um ofício pelo Instituto das Águas. Porém, essa relação da agência municipal com a concessionária está sendo questionado, inclusive judicialmente, né? Então, portanto, eu prefiro esperar a solução dessa demanda, que inclusive essa agência teve uma liminar cassada agora, não foi deferida pelo juiz, de forma que o Instituto das Águas teria ainda a sua competência para agir no município de Maringá. E com relação à situação que o vereador lamenta, eu gostaria de colocar entre parênteses que, por óbvio, irão existir situações ali que vão representar uma falha no sistema e na prestação de serviço pela concessionária. E justamente esse é o apelo do Instituto, que a população entre em contato, que faça denúncia. Existem vários meios de se atingir o Instituto das Águas e se chegar lá, de se conseguir um resultado e uma prestação de serviço. E, ao contrário do que o vereador diz, a prestação desse serviço pelo Instituto das Águas tem sido eficiente, tanto que, conforme dito já no começo dessa audiência, o município de Maringá tem o terceiro melhor serviço de saneamento e abastecimento de água do país inteiro, pagando uma tarifa que é a terceira mais baixa do país. Então, eu não acredito que isso pode ser usado como uma falha de prestação de serviço. Muito pelo contrário, isso tem que ser louvado, porque a prestação de serviço ocorre e ela ocorre de maneira adequada. Com certeza, não é perfeito. Estamos trabalhando para ir lá e, para ser perfeito, vai depender sempre da colaboração dos cidadãos de Maringá. Eu não tenho notícia, inclusive, vereador, de algum expediente, alguma coisa da própria agência reguladora de Maringá, com relação a esses dias que o senhor está falando. Então, quem sabe, se eles tiverem isso, pode até entrar em contato com a agência aqui de Maringá para saber, mas eu acho que nem a própria agência municipal nos fez esse comunicado. Eu não tenho conhecimento, cara. Sinceramente não. Com relação a esse episódio específico, não houve nenhum comunicado da agência maringaense de regulação sobre. Poderia ser, eu acho que a intenção é louvável, vamos dizer assim, que a busca é do melhor atendimento. E é a busca dos senhores, e os senhores podem ter certeza que é a nossa também, dentro das limitações das nossas atuações. A busca do melhor serviço é o que nós queremos, com certeza, com o preço mais adequado, como diz o Dr. Carlos. Então, eu acho que talvez esteja faltando um canal de comunicação. Eventualmente o Instituto, vamos dizer assim, pode não ter tomado conhecimento de uma coisa que parece que é uma coisa bastante grave, pode ser considerada uma falha, pode ser uma imperfeição, mas nós também temos que dizer o seguinte: olha, se a agência reguladora de Maringá foi criada com esse intuito também, de defender os interesses da população, e mesmo que não fosse atendida, mas deveria também buscar no Instituto das Águas, oficialmente, vamos dizer assim, esse suporte. Presidente, na verdade a ANMR, a Agência Marinha de Regulação, ela não foi até os senhores porque ela tomou medidas. A senhora resolveu ao IAR, e junto com o IAR foi averiguar o que estava acontecendo. Então ela tomou providência. A lei que cria o Instituto das Águas afirma que ela só irá realizar os trabalhos de regulação
onde os municípios passarem esse serviço para ela. Existe algum documento emitido pelo município de Maringá, passando essas atribuições ao Instituto das Águas? Vereador, essa resposta ela já foi dada quando respondeu o vereador, certo. Desculpa, Luiz Pereira, acerca da ação movida pelo município contra a funcionária. Perfeito. A lei de saneamento fala que a agência reguladora tem que ter independência e decisões transparentes. É essa a situação do Instituto das Águas hoje? Com toda certeza, toda a ação das águas relativa à regulação, ela é publicada inclusive em Diário Oficial do Estado, principalmente quando se trata de reajuste tarifário. Nós temos um problema muito sério na questão da nossa cidade em relação ao saneamento. Por exemplo, o senhor disse, doutor Carlos, que 90%, em torno de 94% do nosso esgoto é tratado. Informação da Sanepar hoje, isso não passa de 40%. E nós temos uma capacidade de quase 100%, mas hoje não é tratado. O que o Instituto das Águas tem feito em relação a isso? É uma função do Instituto das Águas. Eu acho que, no meu entendimento, no meu pensar, o Instituto das Águas tem que estar mais presente numa situação dessa. O senhor me traz informação aqui que em torno de 90%, 94% é tratado esse esgoto nosso. E nós temos informação da Sanepar que isso não chega a 40%. É muito triste isso, porque onde vai o restante desse esgoto? Bom, vereador, com certeza aí nós temos informações contraditórias. Eu poderia primeiro filtrar essa informação, porque a informação que eu tenho, ela foi divulgada no jornal Gazeta do Povo, eu acho que desde outubro do ano passado. A informação que o vereador tem, a princípio, parece ser oficial da própria concessionária. Então, eu gostaria que encaminhasse essa informação oficial para que nós pudéssemos analisar, e como já dito também anteriormente aqui nessa audiência, o Instituto vem trabalhando sim, de forma a melhorar esse serviço e trabalhando com das metas progressivas, aliás, com relação ao tratamento dos esgotos na Sanepar. Ou seja, talvez realmente não seja um sistema perfeito, mas é que a ideia é que se chegue à perfeição. É utópico falar que não, amanhã essa situação está resolvida, até porque é impossível que isso aconteça. Porém, há cobrança, sim, e a ideia é essa, é que se chegue a um sistema ideal. Perfeito. A gente vê as coisas da seguinte situação, e desculpe se eu estiver equivocado, a função do Instituto das Águas é representar a população da cidade de Maringá. Nós tivemos, no final do ano, por exemplo, várias iniciativas. Por exemplo, o governo federal reduziu o custo da energia elétrica. E a gente tem informação que um dos que mais gera custo para a Sanepar é a questão da energia. Bom, desculpe, já tinha dito antes. O que a agência fez para que trouxesse alguma melhoria em relação a custo para a questão da tarifa de água e esgoto da cidade de Maringá? Nós temos, por exemplo, hoje você gasta 10 de água e paga 8 de esgoto. 80% nós temos que pagar de tratamento de esgoto. Aí nós vemos, por exemplo, que a própria Sanepar divulga um índice menos de 40% tratado. O que acontece? Estão cobrando demais da população. Eu imagino que a função, no caso da Agência das Águas, do Instituto das Águas, teria que bater em cima disso. Porque vocês é quem representa a população. Eles colocam um aumento para a população pagar, e quem que vai cobrar? Eu não tenho condição de cobrar como munícipe. Vocês, Instituto das Águas, têm a obrigação, o compromisso de questionar essa questão desse aumento. A minha pergunta, tem sido feito isso? Com toda certeza, vereador. Eu posso te dizer que eu não acompanhei pessoalmente isso, até porque isso é tarefa exclusiva do diretor de regulação,
Porém, o que eu posso adiantar ao vereador é o seguinte. Primeiro, o custo de energia não é a maior parte do custo da... O senhor saberia me dizer qual realmente? Eu acredito que é perto de 15%. A maioria do custo é insumos para tratamento de água. Tá? Porque a grande parte dos insumos, inclusive, são importados e eles sofrem até outro índice de recomposição inflacionária. Até esclarecendo essa situação do reajuste, no início, se adotava única e exclusivamente o IPCA, que seria um índice que melhor refletiria os custos da administração pública, né, e o acúmulo da inflação dos custos da administração pública. Porém, o Instituto das Águas, querendo sempre o melhor atendimento ao consumidor final e pelo menor preço, resolvemos, esse ano, aplicar uma cesta de índice que melhor atendesse ali a tabela de custos da prestação de serviço de saneamento. Tá? Então, para que chegasse nesse valor, foi utilizada uma média entre IPCA, o IGPM e IPC, salvo engano, tá? Que chegou a um índice abaixo da inflação acumulada no período. Tá? E proporcionalmente a influência desses índices na tabela de custos da própria Sanepar. Eu agora, de cabeça, não tenho todas as informações para passar precisamente ao vereador. Porém, é uma informação de domínio público e ela é facilmente repassada aos vereadores ali com um mero requerimento ao Instituto das Águas, que vai passar essa informação para os vereadores com maior satisfação. Muito obrigado, senhor Carlos. Eu tenho um questionamento. Uns anos atrás, vários anos atrás, a Sanepar captava água em determinado lugar. E foi constatado que ali tinha-se um alto índice de contaminação. Aí o que foi feito na época? Isso nós estamos falando entre o Ribeirão Sarandi, o Ribeirão Morangueira e o Pirapó. Foi mudar de local. Estamos captando água aqui, aí por motivo por captar em outro local. Aqui se encontravam, por exemplo, os três rios, o rio Sarandi, o rio Pirapó e o Morangueira. Aí passaram a pegar mais do Pirapó. Próximo disso, a Sanepar descarregava o esgoto de uma das locais de tratamento, que depois se encontrava nesse local. A minha pergunta, e aí aonde que entra, né, essa questão? Essa poluição que estava ali, foi alegado que houve-se um habitat muito grande na região ali. Por isso veio essa poluição, por isso teriam que mudar de local para captar essa água, que aqui em cima, mais em cima, não teria essa poluição. Mais para baixo do rio. Para baixo do rio. Não, mas ele estaria saindo de um entroncamento de 3 rios e indo para um lugar só mais próximo do Pirapó. Certo. Certo? Que aqui encontramos os 3. Aí o que acontece? Só que, alguma distância aqui, a Sanepar jogava esse esgoto. Que teria que ser água tratada, não teria que ser esgoto, não poderia ser esgoto. A minha pergunta: o Instituto das Águas talvez não tenha conhecimento disso, mas isso aqui não poderia estar, foi o que foi dito, porque houve uma habitação maciça aqui nessa região, e isso poderia estar poluindo esse local. Será que não seria o esgoto que a Sanepar despejava nesse rio sem o tratamento adequado que estaria causando isso? As duas coisas, né, vereador? Isso é uma coisa comum nas grandes concentrações urbanas que nós temos no mundo inteiro. Certo. Na verdade, você tem uma captação de água que hoje ela é uma água de excelente qualidade, e na medida que o uso e ocupação do solo no município não é feito de maneira adequada, e por vezes até essas invasões são até incentivadas, né? Eu conheci algumas lá em Curitiba que o cara não é dono de nada e ele vende ainda lote em área de manancial. O cara não é dono de nada e ele está estabelecido dentro do lugar, ele vende lotes, é um troço impressionante. Quando na verdade isso é uma atribuição do município dizer se pode ser ocupado aquela área ou não, e obviamente se era uma área de manancial, não poderia ser ocupada.
A diferença entre o remédio e o veneno é a quantidade também. Então, certamente o fato de jogarem mais para baixo a captação é porque o volume de água ficou maior, portanto aquela contaminação que existia, seja ela decorrente de um lançamento inadequado ou por ocupação inadequada naquela área, diluiu-se, e eu imagino que aquela água que está sendo captada lá no Pirapora, como eu falei, existem lá os relatórios que a Sanepar nos apresenta, nunca houve nenhum problema que a gente saiba de antemão, os relatórios que o pessoal apresenta lá. Então, eu acho que são as duas coisas, pode ser, vereador. Pode ser um lançamento inadequado, que merece daí uma atuação do Instituto das Águas, no sentido de melhorar o tratamento gradativamente, a gente sabe que não é impossível, realmente, você não muda uma tecnologia que está sendo utilizada hoje, imediatamente no mês seguinte está resolvido. Isso não existe, não vai existir mesmo. E ao mesmo tempo essas ocupações irregulares, que as pessoas, se elas estão morando numa área que é de manancial, certamente é uma área que não era de ocupação urbana, de ocupação humana, e portanto gera dejeto. Talvez seja até uns 6% aí que falta de coleta de esgoto, sejam em áreas como essa, áreas talvez irregulares, que não se implantam de esgoto, e aí isso vai contribuir para que o manancial não fique mesmo de boa qualidade. Portanto, você tem que afastar cada vez mais a captação. Estou fazendo uma suposição diante do que o senhor está colocando. Eu quero dizer tanto ao doutor Carlos como ao doutor Everton que a nossa preocupação, por ser munícipe aqui alguns dias, né? Dezenas de anos, claro que a gente quer sempre o melhor da nossa comunidade. Portanto, do fundo do coração, eu peço aos senhores que me desculpem por eu me exceder alguma coisa, porque realmente é preocupante a nossa situação aqui. E aí eu vejo os senhores como as pessoas realmente que teriam autonomia para fazer essa fiscalização em nome da população de Maringá, não em nome do vereador, sabe? Então, a minha preocupação é que realmente, se é uma função do Instituto das Águas que ajude a cuidar desses mananciais, que ajude a cuidar, nós temos uma água melhor, né? A Sanepar faz um grande trabalho. Nós tivemos pessoalmente na Sanepar, verificando, não só o vereador, mas todos dessa condição, e mais algumas pessoas, realmente ela tem um bom trabalho na cidade. Ninguém aqui é contra a Sanepar. Nós somos contra algumas coisas que vêm acontecendo. Por exemplo, quando nós instituímos essa comissão, nós não tínhamos esse problema que aconteceu em dezembro. Que os senhores, eu peço, por gentileza, procurem realmente ver o que aconteceu, vocês verem a situação da nossa cidade. Como ficou no final de ano, aquele calor terrível, e a população não podia tomar água da torneira, pelo menos por 10 dias. Então, aí a gente vê certas situações, a gente acaba se excedendo um pouco, mas eu quero agradecer, assim, do fundo do coração, a disponibilidade de vocês terem vindo até aqui, sujeitado a nos ouvir. Às vezes alguma pergunta, de repente, poderia até ofendê-los, mas não é com intenção de prejudicá-los, é que nós realmente queremos colocar para fora aquilo que a gente tem sentido, sabe, sobre a questão do nosso tratamento de esgoto, que realmente por exemplo, nós temos 3 distritos em Maringá, não tem 1 metro de esgoto. Como é que nós temos que ter água com qualidade? O distrito de Floriano, por exemplo, o distrito de Iguatemi, de São Domingos, também não é, São Domingos não é oficial, mas é um distrito, nós não temos 1 palmo de esgoto. Eu moro, por exemplo, no Requião. Nós não temos também esgoto. Mas algumas coisas que acontecem, que eu acho que caberia, no caso, eu chamo aqui a agência reguladora de água, mas oficialmente é o Instituto que toma conta disso, que nós possamos, por exemplo, ser mais ativos em relação a isso. Por exemplo, em Maringá existem ruas, por exemplo, que a Sanepar tem colocado rede de esgoto de um lado só da rua. Aí eu te pergunto, eu moro à direita, você me passa a rede de esgoto à esquerda. Aí se eu quero ter o direito ao esgoto, porque é um direito meu, eu teria que cortar a minha calçada, que até aí tudo bem, agora eu tenho que cortar o asfalto para colocar, para ligar lá, inclusive na propriedade do outro vizinho, não é legal isso. Então, nós, como maringaenses, nós temos o dever de pedir, por exemplo, uma atitude mais firme da questão do Instituto das Águas, porque essa é a função de vocês. Teria que ser da Agência Reguladora de Água se a Sanepar aceitasse isso, porque na verdade, se nós analisarmos a fundo, a função dos senhores, que vocês estão exercendo alguma coisa, teria que ter
teria que ser dado à agência reguladora de água, por estar aqui no município, está envolvido. Agora, na verdade, o que acontece, ela não tem autonomia para isso, infelizmente, porque não é reconhecido pela Sanepar, e até porque nós também temos uma demanda judicial sobre isso. Hoje a Sanepar, infelizmente, porque, como já disse, nós não temos nada contra a Sanepar, hoje a Sanepar não tem nenhum contrato. Está sob júdice aí, dizendo que se a prefeitura pagasse isso, a Sanepar poderia ser retirada do município. Não é isso que nós queremos para a nossa cidade. Nós queremos a Sanepar, sim, com 30 anos de serviço dentro da cidade, e um bom serviço. Tem lá seus problemas? Claro que tem. Por isso nós estamos aqui para discutir e tentar ajudar a resolver esse problema. Nós somos eleitos para representar o povo de Maringá, e se é um problema nós temos que discutir e resolvê-lo. Agora, não dá para certas situações, quando infelizmente a Sanepar hoje ela não tem um contrato em vigor. Ela está sob júdice, está lá porque a justiça falou, enquanto vocês não pagarem ela vai continuar servindo. Eu acho que é uma situação que não é bem por aí. Eu acho que se deve, então como é que vai pagar? Vamos buscar esses valores, mas acima de tudo que a Sanepar tem um contrato e cumpra. Essa questão que eu disse, questão de esgoto, é questão de saúde pública, e nós hoje sofremos. Floriano, por exemplo, tem quase dezenas de milhares de casas, e nós não temos 1 metro de esgoto. Quer dizer, então temos problema de saúde pública no lugar desse. Temos a água que não vai acabar chegando. Em alguns lugares a água não vai ser com qualidade. Então, quando eu coloco essa situação, é para que a gente possa ter o melhor serviço, pela Sanepar, e aqui nós não somos Sanepar, nós somos, no caso de vocês aqui, teria e eu acredito nisso, que vocês têm que ser independentes da Sanepar e prestar um serviço à altura que a população espera, de cada um de vocês. Veja bem, vereador, nós não temos vinculação alguma com a Sanepar, e a nossa intenção jamais é advogar a favor ou contra a Sanepar. A intenção justamente da entidade é buscar a prestação do melhor serviço, pelo melhor preço, como já foi falado. E para que isso aconteça, obviamente que é indispensável a integração entre o município e o Estado. Nesse aspecto, o Instituto das Águas como representante do Estado. E de repente, por uma questão ou outra, esse conflito entre município e Estado acaba prejudicando a população. Então, essa nunca é a intenção do Instituto. A intenção do Instituto é buscar a integração com o município de Maringá, ou com a região metropolitana, ou qualquer outro município que seja, para que a gente possa ter acesso às demandas do município e atuar firmemente junto a qualquer funcionário que seja Sanepar ou não. Então, eu acho que nós estamos aqui com essa boa fé, justamente buscando essa integração também com os senhores, para que nós tenhamos esse acesso e também um feedback de vocês, no sentido de apontar para o Instituto das Águas quais são as demandas do município de Maringá, para que nós podemos atuar junto com o município e resolver esses problemas. Porque tem situações como o que o vereador coloca, por exemplo, daquele esgoto que está passando de um lado, quando está passando do outro, o próprio esgotamento sanitário da região de Floriano, que é um distrito grande mesmo. Sim, e agora são questões importantes que o senhor coloca, mas que tem vinculação com o titular também, quer dizer, o município tem que ter um contrato em vigor, ou ele está sob júdice ainda, mas, vamos dizer, quando é que estava previsto para botar o esgotamento sanitário em Floriano? Então tem que ter uma previsão disso, para Iguatemi também. Enfim, acho que a nossa função dentro disso é tentar fazer com que essas coisas aconteçam também da melhor forma possível e ampliar essa relação. Eu acho que é importante, sabe? Eu acho que hoje nós queremos deixar aqui com os senhores aí um canal aberto de comunicação mesmo, da gente poder conversar melhor, até mesmo para que a gente não venha a sofrer uma crítica que vocês, pelo que vocês estão colocando, houve realmente uma falha de comunicação, e de verificação do que estava acontecendo naqueles dias que vocês estão colocando. Acho que a falta de comunicação, se nós soubéssemos, evidentemente nós teríamos que tomar, porque tem isso também, vereador? O senhor sabe, a Câmara Municipal de Maringá tem limitações nas suas ações por conta da estrutura que a Câmara Municipal tem. O Instituto das Águas também tem, como a Prefeitura de Maringá também tem, e essa motivação nossa de trabalhar via as formalizações das reclamações e das denúncias e tudo mais,
é uma forma da gente, pelo menos, atender aquelas situações que são mais conflitantes, que são mais que causam mais prejuízo para a população. Então, nós queremos deixar aberto esse canal. Se acontecer isso amanhã, nós não podemos ter agora essa falha de comunicação. Os senhores nos comuniquem, por favor, passem um e-mail para nós, um telefone, ou entre no nosso site, no Fale Conosco. Nós precisamos saber do que está acontecendo, porque é evidente que a estrutura às vezes pode falhar na detecção desses problemas. E a nossa intenção não é falhar, viu, vereador? A nossa intenção é atender da melhor forma possível. Eu costumo dizer até para os meus filhos, né, essa questão do funcionalismo público está meio desgastada, assim, as pessoas olham os funcionários públicos e olham para os políticos também, né, com uma maneira negativa e tal. Eu digo para eles assim, dentro das limitações da nossa área de atuação, a gente procura fazer o melhor. E nós estamos aqui de coração aberto para vocês. Vocês entenderem isso, que nós procuramos fazer o melhor na população de Maringá. Porque nós precisamos, talvez, estabelecer uma comunicação melhor entre nós. Muito obrigado. A última pergunta, só para mim entender melhor. A regulação do Instituto das Águas, ela possui orçamento próprio, que garantia, no caso, a independência de decisão? Como que funciona? Nós temos um orçamento próprio do Instituto, que é decorrente basicamente do uso de recursos hídricos, né, implantado agora recentemente, e nós estamos buscando aí desenvolvimento de um projeto para conseguir efetivamente uma taxa de regulação, para que, claro, a gente possa, ao longo do tempo, aparelhar melhor essa questão da regulação, né, e aumentar o escopo do trabalho da melhor forma possível. Isso por exemplo, por município, o Estado, como que funciona? Por exemplo, Maringá tem uma contribuição para o Instituto das Águas? Tem através do uso de recursos hídricos, sim. Especificamente Maringá? Então, na verdade, o que vem da área de Maringá hoje é da região das áreas alagadas aqui, né? Que é aquela contribuição por áreas alagadas, que não tem cobrança pelo uso de recurso hídrico ainda. É uma tendência isso acontecer futuramente por uma decisão do próprio comitê. Aí é uma coisa que o Estado não tem uma participação direta, é indireta, né? Por conta de que o comitê do Pirapó tem representantes da agricultura, da indústria. O próprio presidente do comitê do Pirapó é o representante da indústria do Pirapó. Então, mas não existe um orçamento do Estado somado com a contribuição por áreas alagadas, e onde tem cobrança pelo recurso hídrico, que é o caso do Alto Iguaçu, aí existe dentro do Fundo Estadual de Recursos Hídricos uma conta que é do Alto Iguaçu. O que se cobra de água, talvez até vocês tenham lido alguma coisa, que nós no final do ano passado nós começamos a cobrar pelo uso do recurso hídrico na região do Alto Iguaçu e afluentes do Alto Ribeiro. Aquele recurso só vai ser usado lá naquela bacia. Mesma coisa quando o comitê do Piraponema decidir por isso, e é uma coisa que as câmaras municipais e os municípios estão muito longe desse processo. Eu sou presidente de um comitê que envolve o Estado de São Paulo e o Estado do Paraná, que é o Comitê do Paranapanema, que é o comitê federal, que tem 6 comitês. Tem 3 comitês do lado paranaense, onde o Piraponema está dentro, e 3 comitês do lado paulista. O lado paulista, é bom fazer essa observação, o lado paulista tem uma participação dos municípios muito grande nos comitês. Por quê? Porque lá os prefeitos da região, os prefeitos desses comitês, eles submeteram o nome deles para ser presidente dos comitês. Por quê? Porque lá já tem a cobrança pelo uso do recurso hídrico há mais tempo. Então os recursos que entram dentro dos comitês, os políticos, o poder executivo dos municípios, se interessam em participar, porque vai usar aquele recurso para alavancar, às vezes, soluções que são importantes para o comitê. Por exemplo, se o comitê do Piraponema entender que a coisa mais importante que tem para usar o dinheiro da futura cobrança que houver aqui é financiar um projeto de tratamento de esgoto para uma determinada região aqui de Maringá, e que isso aí vai fazer com que vá buscar dinheiro no governo federal, para, enfim, alavancar. A cobrança pelo uso da água não é a solução para todos os problemas, mas ela pode alavancar, que é o caso nosso lá. Nós vamos usar cerca de R$400 mil da cobrança do Alto Iguaçu para fazer projetos
de macrodrenagem na região do Alto Iguaçu, contenção de cheias. Então, é uma coisa super importante para a bacia. E aí, o que acontece? Aqueles 400 mil reais vão alavancar 130 milhões de reais. Nós temos 130 milhões de reais na Caixa Econômica, que esses 400 mil vão fazer projetos para usar aqueles 130 milhões. Então, no futuro, o Piraponema também vai ter isso. E aí, aqui a gente quer despertar nos vereadores e nos municípios essa participação. Até o prefeito Cupim aqui até nos recebeu muito bem. Nós fizemos uma reunião do Comitê do Paranapanema aqui em Maringá, e a gente, na conversa que nós tivemos com ele, disse: o prefeito, olha, importante a Prefeitura de Maringá participar do comitê, que futuramente grandes decisões vão ser tomadas. Esse exemplo que eu estou dando lá na bacia de Curitiba, da região de Curitiba, do Alto Iguaçu, é um exemplo claro. Com pouco dinheiro, a Sanepar paga pelo uso da água lá na região do Alto Iguaçu. Ela paga. É coisa de centavo do centavo, mas paga. As indústrias da região do Alto Iguaçu também pagam. E aquele recurso que foi levantado, que dá cerca de 2 milhões por ano, uma parte desse recurso o comitê decidiu que ia usar para fazer projetos que iam alavancar obras de 100 e tantos milhões de reais. Então, é uma coisa importante, eu gostaria de alertar os senhores que quando houvesse essas reuniões do Piraponema, que quem sabe mandar um representante da Câmara de Vereadores aqui de Maringá para escutar como as coisas estão acontecendo. Porque lá tem representantes dos municípios, do Estado e dos usuários, e da sociedade civil também. Tem ONGs, tem o pessoal da agricultura, o pessoal da indústria, que são os maiores usuários. Esse pessoal participa, mais a Copel, mais a Sanepar também participa. Então é importante os municípios e as câmaras de vereadores entenderem o funcionamento disso, porque o futuro vai fazer com que essa discussão seja cada vez maior no âmbito do Comitê da Bacia do Programa. Ok. Bom, eu estou satisfeito, acho que nós temos algumas perguntas, Deus nos respondeu à altura. Nosso relator tem mais uma colocação para a gente encerrar essa reunião. Presidente, só agradecer a presença dos doutores Zé e do Carlos. A população de Maringá espera de vocês um olhar bom para Maringá. Que vocês enxerguem Maringá mais do que nunca. Que a população de Maringá realmente tenha uma qualidade no saneamento básico de Maringá, uma qualidade de vida. E vocês podem subir isso. Os filhos das águas devem contribuir com o cidadão maringaense. Muito obrigado. Obrigado. Adilson? Eu quero agradecer só a presença de vocês. Obrigado pelas explicações. Agradecer ao Dr. Everton, né? O Dr. Carlos. Lamentar, infelizmente, mais uma vez a falta, né? Nosso diretor Gilmar Cardoso, que ele com certeza iria contribuir, como vocês contribuíram para esse trabalho. Agradecer a presença dos funcionários dessa casa, representando a Sanepar daqui do município, e aqueles que nos assistem através da TV Câmara, através da internet, e agradecer do fundo do coração e muito obrigado pela compreensão e pela disposição que tiveram conosco, tá bom? Com certeza. Muito obrigado. Agora encerrada essa reunião. Obrigado, meu irmão. Vamos tentar ajudar vocês. Opa, muito bem. Obrigado. Obrigado. E a nossa obrigação, eu tenho o meu telefone lá em Curitiba, lá, olha, se quiser me ligar, estou à disposição. Tá bom. Se precisar de algum documento ou alguma situação, me ligue, manda um e-mail, vamos tentar formalizar da forma mais rápida possível para tentar